Olá, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de comentar com vocês sobre Jeremias capítulo 18. Lá em Jeremias capítulo 18 fala que a palavra do Senhor veio a Jeremias e falou para ele, vai até a casa do oleiro. E daí Jeremias vai até a casa do oleiro. O que Jesus queria, Deus queria mostrar para Jeremias? Mostrar algo ali para Jeremias, como ele já tinha mostrado em outras vezes. É acerca do que ele poderia fazer com Israel, mesmo Israel estando longe. Deus poderia restaurar totalmente Israel. Então, quando Jeremias desce até a casa do oleiro, Jeremias se depara com o oleiro, com aquela base giratória, girando. A Bíblia fala uma roda. A roda girando. E o barro estava sobre aquela roda e Jeremias e o oleiro estava moldando o barro até formar um vaso. Eu já vi o oleiro trabalhar. Ele trabalha, vai moldando, ele achata, ele alarga, ele vai fazendo aquele tipo de coisa. E vai moldando o vaso até ficar um vaso bonito ali. Aí, em dado momento, Jeremias percebe que aquilo lá não é quebrar, é desandar. Porque aquilo lá, ele se desmancha na mão do oleiro, né? Aí o que acontece? O oleiro pega aquilo lá novamente, vira barro de novo, vira nada com forma nenhuma, informe, e ele começa novamente a fazer aquele vaso. E daí Deus fala assim para Jeremias, Jeremias, conforme você está vendo o que aconteceu com o oleiro, com o barro na mão do oleiro, eu não posso fazer isso com o povo de Israel, apesar deles estarem idólatras, apesar deles estarem longe, apesar deles terem feito tudo que estão fazendo, a incredulidade deles, tudo que eles estão fazendo, a prostituição deles contra mim, porque a Bíblia trata como prostituição a idolatria. E Deus fala para eles, você não acha que eu posso fazer com o meu povo desse jeito? Farei sim. Se eles se converterem, eu me arrependerei do que eu disse que eu vou fazer para eles. E eu vou transformar eles num vaso, numa coisa boa. Vou transformar eles, vou fazer novamente. Vou religar novamente, vou ligar eles comigo. E eles vão ter aliança comigo. E Deus falando para Jeremias. Aí, e é uma coisa muito interessante, porque eu já vi muitas pregações sobre isso. E o que acontece? Nas pregações, as pessoas, muitos pregadores pregam assim, o vaso se quebrou na mão do oleiro, e como o vaso se quebrou na mão do oleiro, Deus pode te restaurar também a tua vida. Você pode estar quebrado, todo sujo, tudo cheio de espinho, tudo cheio de pedra. Deus vai limpar a tua vida e você vai ficar... Deus vai fazer isso, sim. Se a gente se converter dos maus caminhos, Deus vai fazer isso. Só que a mensagem ali não era esse tipo de coisa. Não era que se alguém se quebrasse, Deus ia consertar, como consertou o vaso do oleiro. Não, porque o vaso do oleiro só se quebrava depois de cozido. Porque ali, no caso, o barro, ele depois que o oleiro mexe, forma o vaso, ele ainda não tá pronto aquilo ali. Ele tem que passar pelo forno. A hora que vai, e antes do forno, ainda tem um tempo de amadurecimento. Ele pega aquela base giratória, que o oleiro tem vários, não tem uma só. Porque se ele tiver uma só, ele vai ter, né... ele pode ter só uma só, mas geralmente ele tem várias. Ele pega uma espátula, põe por baixo e tira aquilo com todo cuidado e coloca do lado. Depois ele continua em cima daquela mesma base, trabalhando novamente um outro vaso, uma outra situação. Então o oleiro ali, o que ele fez? Aquilo desmanchou, ele modelou novamente e começou a dar forma com as mãos o vaso do novo, né? Quando o vaso está ali cru, barro, ele tira dali, coloca num lugar e vai ficar ele vai ficar num tempo de maturação ali para amadurecer, vamos dizer, para secar aquilo ali numa sombra, porque se for no sol vai rachar. Depois que secar aquilo ali, daí vai para o forno. Depois que tiver aquele amadurecimento, vai para o forno. E no forno é que acontece a situação de quebrar. Quando ele está no forno, daí pode ser que o vaso seque até o final, fique cozido, que eles chamam de cozinhar, cozer,
ali fique bem cozido para durar muitos e muitos e muitos, muitos anos, até que se quebre. Então aquilo ali vai durar muito tempo. Ele vai, ali naquele momento do cozimento do forno, é que o vaso pode quebrar ou pode não se quebrar. E quando se quebra, não tem mais o que fazer, o oleiro não tem como consertar aquele vaso que foi assado, que foi cozido, que está pronto para uso. Ele não tem condição dele consertar aquilo ali, a não ser a gente depois passar uma cola e restaurar aquele vaso de maneira diferente. Mas no oleiro ali, na situação do oleiro, que a Bíblia fala, é do barro mesmo. Deus estava comparando Israel com o barro, um barro que de repente, do nada, se desmancha totalmente, e daí o oleiro faz novamente aquele vaso com as próprias mãos, modelando totalmente. Deus falando para Jeremias que Deus poderia fazer a mesma coisa com o povo de Israel, modelar ele novamente, fazer ele ser ligado, todas aquelas coisas, o barro todinho, se transformar numa coisa linda para glorificar o nome do Senhor. Se ele se arrependesse, Deus podia fazer isso daí com eles também, como o oleiro faz com o barro. Com o vaso, fazendo um vaso novo. Mas não era um vaso já preparado, cozido, mas era um vaso que estava ali sendo informe. Um vaso fazer novamente o vaso de novo. Porque quando o vaso está sendo moldado, ele pode ficar um vaso perfeito, lindo, maravilhoso. Seja o tamanho que for, a largura que for, ter achatamento, ter aquelas belezuras tudo que tem ali. Ele pode fazer aquilo ali, só que de repente o que acontece? Por um toque do oleiro, por algo ali que o oleiro pode fazer, aquilo vem a desmanchar totalmente. E daí o oleiro vai, pega e faz de novo. E Deus fala, eu posso fazer isso com Israel, eu posso fazer isso, restaurar Israel do estado que ele está, numa coisa linda, maravilhosa.